Fala bancário, fala bancária, tudo bem com vocês? Estamos aqui, como prometido, num episódio super especial do nosso Sindicast, o podcast do Sindicato dos Bancários de Assis e Região. Estou aqui com o Dr. Maurício, que ele é titular da segunda vara do trabalho de Assis, né, doutor? E sim, a gente está muito feliz dele ter recebido o nosso podcast hoje. Sei que a agenda é bem cheia, né, Apertada, doutor? né? Bem apertada, mas a gente conseguiu, felizmente, um momento aqui para a gente poder bater um papo no nosso Sindicast. Hoje, infelizmente, o Fábio não conseguiu estar com a gente, teve um choque de agendas ali, mas a gente já estava há algum tempo conversando e não podia deixar passar essa oportunidade, né, doutor? Então a gente está realmente muito feliz de estar aqui. O doutor Maurício vai contar um pouco da experiência dele, a vivência dele aqui em Assis. Ele é um assisense há um pouco mais de um ano, né, doutor? E a gente vai, enfim, tratar alguns assuntos aqui sobre a justiça do trabalho que são interessantes para todos nós trabalhadores. Então, aproveite esse episódio que realmente é algo bem especial. E como eu falei, a gente está muito feliz aqui. Muito obrigado, doutor, por ter recebido a gente. E a palavra é sua. Por favor, se apresenta aí para o pessoal. O meu nome é Maurício Berzotti de Souza, atualmente ocupo a vaga de juiz titular aqui da segunda vara do trabalho de Assis e é uma satisfação recebê-los, agradeço a gentileza do convite. Na minha visão, a justiça do trabalho sempre foi um segmento aberto para a sociedade. A minha experiência aqui em Assis nesse sentido tem sido muito positiva. Que bom. A justiça do trabalho tem desenvolvido um diálogo institucional muito forte, muito bom com a OAB, que representa a sociedade junto ao judiciário, né? E uma cidade boa, viu? Bastante acolhedora. Eu vim de Campinas, então a gente percebe uma diferença em termos de estrutura, mas é uma cidade tranquila, pessoas muito acolhedoras. Eu e minha família estamos bastante satisfeitos de residir aqui. E espero corresponder às expectativas dos usuários da justiça, né? Com certeza. E como a gente falou, né, faz um pouquinho mais de um ano que o senhor tá aqui. A adaptação está sendo boa, a cidade? Está sendo boa. As pessoas são muito gentis, muito cordiais. Isso chamou bastante a nossa atenção, né? Muito amigáveis. Aqui, a segunda vara do trabalho, em particular, é um local excelente para trabalhar. A gente tem muito trabalho. Eu ando até um pouco cansado ultimamente, né? Tenho dormido pouco, mas a gente tem um clima organizacional muito bom aqui. Muito diálogo, pessoas muito capacitadas tecnicamente. O nosso diretor de secretaria, José Antônio, ele é um servidor excepcional. É uma pessoa muito boa e um servidor excepcional. Então isso ajuda bastante. Você trabalhar num local agradável, com diálogo fácil, com pessoas capacitadas tecnicamente. Nós temos um problema. A quantidade de servidores é insuficiente. Isso é uma questão histórica. Já tem algum tempo que é assim aqui na segunda vara. A quantidade ideal de servidores para nós, segundo critérios do tribunal, seria de 10, nós temos 8. E uma servidora está atualmente em licença gestante. Uma das servidoras assim mais importantes para a equipe, pela sua capacitação e também por ser uma pessoa muito agradável, que é a Camila. Mas, num geral, é um clima muito bom. Eu trabalhei por volta de uns 7 anos, antes de vir para cá, em Mogi Mirim. E gostava muito do local, era um bom relacionamento com os advogados, também tinha uma secretaria muito boa. E fiquei preocupado quando vim para cá, porque eu estava trocando algo que eu sabia que era bom por uma vara que eu nunca tinha atuado. Eu nunca trabalhei para o lado de cada estado, né? Já conhecia a CIS, eu participei em 2018 de uma semana jurídica. Então conhecia a CIS, mas nunca tinha trabalhado para cá. E qual não foi minha surpresa quando eu me deparei com um ambiente ainda melhor do que de Mogi Mirim. Então, estou bastante satisfeito. Como eu disse, tem bastante trabalho, são vários os desafios, mas
tem sido uma experiência ótima. Que bom. E quando a gente conversou, né, sobre esse episódio aqui do nosso podcast, a gente, enfim, falamos sobre alguns temas, algumas situações que a gente poderia conversar aqui. E uma das coisas que chamou atenção, nos chamou atenção lá no sindicato, a gente trouxe para o senhor aqui, uma matéria que saiu no UOL há um pouco mais de 2 meses, né? Foi em abril, que fala sobre a questão da legislação trabalhista brasileira. Se ela está em linha com as legislações de outros países e, enfim, era o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, né? Saber quais têm sido os avanços da nossa legislação, aquilo que eventualmente precisa melhorar e, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente teve acesso aí a esse estudo, né, que foi essa matéria, que na verdade é um estudo feito pela Universidade de Cambridge. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso, em geral, sobre a nossa legislação trabalhista? O senhor pode dizer para nós? Esse texto ele é interessante porque ele traz aquela velha discussão, se a legislação trabalhista ela é realmente rígida, se ela é uma legislação flexível. Um ponto de partida. Existem sistemas jurídicos onde a negociação ela prevalece em relação às regras que vêm do Estado, em relação à legislação. Então, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, a negociação prevalece. Tanto a negociação individual, quanto a negociação em âmbito coletivo, mas de uma forma um pouco diferente do que a nossa. Sim. Aqui no Brasil, quando a gente fala em negociação coletiva, a gente sempre tem a participação do sindicato, e o sindicato vai negociar com outro sindicato, ou ele vai negociar com a empresa. A convenção coletiva ou o acordo coletivo. Nos Estados Unidos, a gente tem o contrato coletivo, que é um contrato elaborado pela empresa, um contrato padrão, ou pelo menos padronizado em segmentos, mas que é negociado com o sindicato. Então, os direitos daquela empresa ou daquele segmento, o valor da hora, que é algo que eles batalham bastante por lá, é definido nesse contrato, que é um contrato como que de adesão, mas já com a participação do sindicato. Então lá prevalece muito a regra da negociação, do acordo direto entre as pessoas. Não só no direito do trabalho, isso é bastante presente no sistema jurídico. Aqui no Brasil, a gente já tem uma tradição mais de lei, de regras. E é interessante porque é possível negociar no âmbito trabalhista. O que torna o nosso sistema um pouco diferente ou particular é que existem limites para essa negociação. Então, quando a gente pega, por exemplo, o artigo 444 da CLT, ele começa dizendo o seguinte: é livre a negociação. Aí tem a vírgula, né? Sempre, né? Desde que essa negociação não desrespeite a legislação trabalhista, que é uma legislação protetiva, ela busca ser protetiva. E não é uma proteção sem motivo. O raciocínio do nosso sistema é o seguinte: a relação de trabalhador e empregador ela é uma relação que a gente chama de assimétrica. Por quê? Porque o empregador ele tem a superioridade hierárquica. Ele é o patrão. Sim. O empregado ele é subordinado a esse patrão. Então, por conta dessa assimetria na relação, a legislação busca corrigir isso. Então, a legislação fortalece a posição do trabalhador. De maneira que é possível negociar, mas a lei coloca limites. E o direito do trabalho no Brasil, ele não é um direito do trabalho muito formalista, apesar de existir legislação bem presente. O que eu quero dizer com isso? Eu posso trabalhar numa empresa sem assinar um contrato, por exemplo? Posso. Eu posso combinar tudo verbalmente? Posso. Na Itália, por exemplo, para fazer um contrato a prazo, eu quero contratar uma pessoa por 6 meses. Tem que ter documento. É uma exigência da legislação. O Brasil não. O Brasil vai se exigir documento
em situações bem pontuais, né? De maneira que, por conta dessa ausência de formalidade, existe um texto na CLT, que é um texto pensado justamente nesse ponto de proteger o trabalhador, e que ele é bastante aberto. É o artigo 9º que diz algo mais ou menos assim: qualquer situação de fraude, desvirtuamento ou que impeça a aplicação das regras trabalhistas é nula, não vale. E isso gera nas ações trabalhistas a situação de que muitas coisas que são documentadas são invalidadas. Mas qual é o ponto de partida? A legislação trabalhista. Certo. A gente sempre vai seguir a legislação trabalhista e aquilo que a legislação trabalhista permite que se negocie, a gente admite que seja negociado. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu algo que para nós é inovador. O Supremo Tribunal Federal decidiu que aquilo que é negociado coletivamente, negociado pelo sindicato, seja um sindicato com outro, sindicato dos empregados com sindicato dos empregadores, ou sindicato empresa, isso vale até mesmo contra a lei. E o Supremo Tribunal Federal validou alterações feitas na CLT decorrentes da chamada Lei da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. E lá existe a previsão de negociação em determinados aspectos e, em determinadas situações, a possibilidade da negociação individual da mesma forma que coletiva. Então, podendo até contrariar a lei. Então, assim, em linhas bem gerais, o Brasil admite um sistema de negociação entre trabalhador e empregador, mas ele coloca limites. Certo. E tudo aquilo que é feito contra os limites, quando chega na Justiça do Trabalho, é invalidado. Não as negociações em geral, mas aquilo que é negociado contra o limite. E num âmbito coletivo, no âmbito de sindicato, ou de negociação de sindicato com empresa, isso pode ser estabelecido até mesmo contra a lei. Mesmo nesse aspecto, tem uma ressalva que o Supremo Tribunal Federal faz. Eles dizem que existem determinados direitos que eles são absolutamente indisponíveis. Aí não pode negociar de jeito nenhum. Mesmo numa negociação coletiva. Outros direitos, mesmo previstos em leis, mesmo previstos em lei, melhor dizendo, eles são relativamente indisponíveis. Então, eu posso negociar coletivamente. Né? Não poderia fazer individual, sim, mas no coletivo eu posso. Então, eu não posso, por exemplo, numa negociação coletiva, descumprir regras de saúde e segurança do trabalho. Até porque está na Constituição. Uhum. E isso visa proteger bens que também estão na Constituição. A vida, a saúde. Né? Esse é o nosso panorama. Então, ele é bem diferente de outros países que admitem a negociação de uma forma mais ampla. Isso faz parte também da cultura de cada país. Mas a gente se aproxima muito de países da Europa, por exemplo. Eu acho a CLT muito parecida com o Código do Trabalho da França. A estrutura é praticamente a mesma. Tem trechos que parecem que foram copiados por alguém, um copiou do outro. Na França, eles dão mais ênfase à negociação coletiva do que a gente. Muita coisa importante para a relação de trabalho, o Código de Trabalho da França, ele remete para a negociação coletiva. Mas é uma lei bem ampla, bem extensa, como a nossa. A gente tem muitos pontos de comunicação também, por exemplo, com Portugal, Código de Trabalho português, com a Alemanha. A nossa legislação, nesse sentido, é uma legislação que está em sintonia com legislações que são consideradas modernas em termos mundiais. Era justamente isso que eu ia perguntar. Geralmente associa-se a quaisquer situações do dia a dia, coisas da Europa, como situações boas, avançadas. Uhum. Então,
a nossa legislação, de certa forma, ela é uma legislação avançada, digamos assim, moderna. A CLT, ela foi escrita ali nos anos 40, final dos anos 30, início dos anos 40, e foi publicada em 1943. Então, é um texto... É complicado falar de recente e antigo, porque história, o marco não é muito bem definido. Algo de 100 anos pode ser novo e algo de 10 anos pode ser antigo. Mas a sociedade dos anos 40 é bem diferente da sociedade atual. No entanto, a CLT não tem o mesmo texto desde aquela época. A gente teve várias alterações, né? Tivemos essa alteração importante em 2017, que foi a chamada Lei da Reforma Trabalhista, mas não parou por aí, né? E tem várias legislações esparsas que procuram abordar assuntos cujo texto da CLT realmente comportava uma nova perspectiva, uma nova visão. Então, o finalzinho ali de 2019 ou 2020, por ali, foi aprovada uma lei que criou o programa Emprega Mais Mulheres, que é uma lei repleta de disposições que visam incentivar a contratação, a manutenção do emprego e a promoção de mulheres. Uma lei, inclusive, que trata de questões como parentalidade, é uma lei que tem abertura para diversas situações negociadas, né? Mas eu preciso dizer que existe um ponto que realmente o regramento do Brasil ele está um passo atrás, que é a questão dos aplicativos. Nesse aspecto, a Europa ela está bem à nossa frente, até porque lá as coisas funcionam um pouco diferente. Você tem um bloco de países, que é a Comunidade Europeia, e eles debatem o assunto já há algum tempo, e no bloco, na comunidade, eles definem algumas diretrizes que vão orientar a legislação dos países. E a partir dessas diretrizes da Comunidade Europeia, Portugal, por exemplo, em 2023, fez uma alteração importante no código, e hoje Portugal tem regras bem claras, na minha opinião, as melhores, mais técnicas, sobre o trabalho em aplicativo e sobre questões bastante avançadas, até em termos sociais, como, por exemplo, parentalidade e trabalho. Então, a nossa legislação eu a considero moderna, mas eu reconheço que alguns pontos a gente ainda precisa avançar. Sim, até, digamos, por ser uma situação dos aplicativos algo relativamente recente. Sim. Também. Então, mas assim, a gente tem visto, de certa forma, no Supremo, uma movimentação para que se tente regulamentar melhor essa questão dos aplicativos. E uma coisa que o senhor falou no começo, que me chamou a atenção, a questão da negociação, o sindicato com as empresas ou com outros sindicatos. O senhor entende, isso aqui eu estou dizendo já, inclusive para chamar a atenção de nós, colegas bancários, o senhor entende que existir um sindicato forte é uma coisa importante para a categoria? Em outras palavras, a categoria ela tem que realmente buscar se organizar dentro de um sindicato, isso traz mais força? Sem dúvida. É interessante, quando a gente olha para sistemas como o dos Estados Unidos, há uma resistência muito grande à figura do sindicato, porque lá eles priorizam a negociação direta. Mas o sindicato ele é importante num contexto desses, nos Estados Unidos, até porque lá você tem a pluralidade sindical mais autêntica possível. Você pode criar sindicato por empresa. E acontece. E é relevante porque o sindicato ele despersonaliza os debates trabalhistas, né? O bom debate, né? Então, em lugar de uma pessoa buscar a melhoria das condições de trabalho e colocar o emprego em risco, você tem uma entidade que representa aqueles trabalhadores
E você vai buscar as melhorias, né, dentro do contexto da realidade daquela empresa. Então, um valor de hora melhor, enfim. Mas lá tem uma resistência ao sindicato. E o que eu vejo aqui no Brasil? Quem também nutre essa perspectiva de uma maior negociação num caráter individual também tem resistência ao sindicato. Eu vejo no sindicato, justamente por essa característica de despersonalizar e de conseguir congregar o conjunto de trabalhadores, é algo positivo. Eu já me deparei com negociações coletivas em processos que eu achei formidáveis. Eu já vi negociações coletivas trazendo questões como diversidade, inclusão, algo que a gente debate muito em processo, quando o assunto aparece. Não é um assunto muito comum, mas quando ele aparece, ele é muito debatido, isso que eu quis dizer. Questão dos trabalhadores PCDs, né, as pessoas com deficiência. A adaptação ambiental para essas pessoas. Tem negociações coletivas que tratam disso. Tem negociações coletivas que trazem para um texto questões que são difíceis de nós compreendermos, nós que não fazemos parte daquele contexto de trabalho. Vindo aqui para CIS, por exemplo, eu ainda estou me ambientando, me adaptando a voltar a julgar causa do trabalhador rural. Eu estava mais acostumado com a indústria. Então, algumas coisas eu ainda preciso ficar mais atento, estudar mais, ler mais, ouvir mais as partes para entender bem como funciona. E há negociações coletivas que incorporam isso. Então você tem um texto que cuida daquele pormenor, daquela particularidade de uma certa atividade. De maneira que um sindicato forte, um sindicato independente, ele é bastante relevante nesse sentido. E tem um debate, que eu acho que é um debate interessante, ele parece que é só um debate acadêmico de teoria, mas eu vejo um debate assim com reflexos práticos, que é justamente o que eu vou colocar na negociação coletiva e eu colocar na negociação coletiva coisas que já estão na lei ou na Constituição. E isso eu acho relevante também, porque, primeiro, você tem um caráter pedagógico. Então, aquele segmento, quando ele conta com uma instituição sindical participativa, integradora, democrática, ele vai ter acesso aos documentos da entidade. Então, aquele segmento, ele vai conhecer coisas pela negociação coletiva que talvez ele não conhecesse consultando a lei. Então, tem esse aspecto que eu acho didático, importante. É mais fácil para um trabalhador rural, por exemplo, conhecer uma negociação coletiva de um sindicato de trabalhadores rurais com uma determinada empresa do que estudar a CLT, a lei do trabalhador rural, etc. Além do aspecto didático, você tem um aspecto prático, porque as negociações coletivas, elas tratam de consequências quando você descumpre a regra. Então, veja, uma coisa é existir uma regra, e é uma regra importante, que combate racismo. Outra coisa é eu analisar um processo, eu verificar que houve racismo e eu verificar que naquela negociação coletiva tinha uma cláusula que tratava disso. Então, além de um dano moral, além de comunicar autoridades por um crime, eu ainda vou aplicar uma multa na empresa, porque está previsto na negociação coletiva aquela proteção, e o descumprimento dessa proteção ou de qualquer outra regra da negociação coletiva gera multa. E aí você acaba forçando o mau empregador a se ajustar. O que talvez a gente precise melhorar é a interação da entidade com seus filiados e com a categoria de trabalhadores em geral, né? A gente até conversava aqui um pouquinho antes a questão da comunicação, então os sindicatos comunicar mais com os trabalhadores, enfim, ter mais canais de diálogo com os trabalhadores e com isso conseguir captar mais, receber melhor as demandas da categoria
e trabalhar para transformar isso em disposições de negociação coletiva. Perfeito. Que é um dos nossos grandes desafios, né? A gente conseguir conversar com os sindicalizados, não só passando as informações, mas recebendo o feedback deles, recebendo aquilo que são as demandas, que muitas vezes são coisas individualizadas ali, mas que precisam chegar ao conhecimento do sindicato para a gente poder, enfim, ajudar da melhor forma. Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje é algo muito bacana dentro da nossa ideia de melhorar a comunicação do sindicato, é justamente conversar não só entre nós ali, não só nos assuntos específicos ali do nosso sindicato, mas conversar com a sociedade em geral. Sim. Então isso aqui realmente é um espaço bem interessante, creio que inclusive para a justiça do trabalho seja algo importante também, e realmente é algo que a gente tem que se policiar e melhorar, né, gente? Não só a questão, não só usar os meios digitais para diversão ou entretenimento, mas que aquilo seja útil para nosso dia a dia. Muito importante. Sabe que eu tenho visto aqui em Assis, já tinha visto em outras localidades, mas é que eu tenho visto mais. Uma outra linha de atuação do sindicato que eu acho bastante relevante, principalmente numa região como a nossa, de trabalho rural, né? É o sindicato fazer a mediação entre o trabalhador e os órgãos governamentais. Em que sentido? O trabalhador, ele leva ao sindicato uma questão e o sindicato sabe encaminhar essa questão para adiante. Então eu já tive aqui a atuação do Ministério Público a partir de todo um trabalho feito pelo sindicato. Inclusive um sindicato fazendo diligência junto à empresa e fazendo registro fotográfico e tal, levou esse material para o Ministério Público. O Ministério Público iniciou o inquérito civil a partir desse trabalho do sindicato. Fez contato com o empregador, teve uma posição do empregador, e aí, pela divergência, o Ministério Público resolveu fazer a diligência dele. Falou, bom, o sindicato me trouxe a informação. A empresa, o empregador está dizendo que é diferente. Então, eu, o Ministério Público, ir lá e quero ver. Sim. E o Ministério Público não só constatou aquilo que o sindicato havia dito, como achou até mais coisa errada. E isso virou uma ação civil pública. E eu já julguei processo assim. Mas pode ser também para o Ministério do Trabalho, para desencadear uma atividade fiscalizatória, ou de repente numa situação de crime, procurar o Ministério Público, a autoridade policial. Então eu vejo o sindicato também, o sindicato atuante, forte, independente, como esse facilitador. Ele recebe do seu associado ou do trabalhador que integra a categoria, recebe a informação, às vezes a pessoa não sabe como lidar com isso, e o sindicato ajuda, ó. A gente leva para cá, a gente leva para lá. Perfeito. Então, é isso, doutor. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui, em nome do nosso presidente Fábio. A gente agradece, como Sindicato dos Bancários, essa porta aberta aqui para a gente poder conversar com a Justiça do Trabalho. Eu imagino que isso seja algo que, como a gente já conversou antes, está no coração do senhor para a gente poder, para a Justiça do Trabalho poder dialogar com vários setores da sociedade. Então a gente teve esse espaço aqui. Nós agradecemos pelo senhor ter nos recebido aqui no seu gabinete e espero que a gente tenha outras oportunidades. De nossa parte, sindicato, as portas estão sempre abertas, sempre que tiver algo que o senhor quiser institucionalmente colocar, a gente está à disposição para ajudar a divulgar e mais uma vez a gente agradece a oportunidade. Agradeço também, Fernando, o presidente Fábio, que não pôde comparecer. Aproveito esse espaço para prestar uma singela homenagem à equipe de servidores aqui da 2ª Vara de Assis. Sim. Como eu disse, pessoas da melhor qualidade em termos técnicos e de relacionamentos humanos. Um abraço para o meu amigo Zé Oliveira. Um baita diretor de secretaria. Com certeza. E pessoas que não só são preparadas na área do direito, mas são pessoas corretas, que querem fazer o que é certo
e que se existe algum estereótipo contra o servidor público, são pessoas que destroem isso, porque dedicadas com afinco, cumpridores de horário, enfim. Então, meu grande afetuoso abraço a essa equipe da 2ª Vara de Assis. Também temos acompanhado consternados toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, das enchentes, e o presidente do TRT-15, o desembargador Samuel Gulima, ele é uma pessoa muito atenta e muito voltada a essas questões humanitárias. E editou um ato permitindo que todas as unidades da 15ª Região se tornem pontos de arrecadação. Nós temos convênio com o Correio, a unidade recebe as doações, o Correio apanha e leva para o Rio Grande do Sul. Muito bom. E a 2ª Vara do Trabalho de Assis se tornou uma dessas unidades. Então, qualquer pessoa, não precisa ser advogado, enfim, qualquer pessoa que queira fazer a sua doação, pode vir aqui de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Nós temos uma sala que fica do lado direito de quem entra, o vigilante orienta, e trazer a sua contribuição, alimentos não perecíveis, ração, água. No momento, não estamos recebendo roupas por uma questão logística de lá do Rio Grande do Sul. Mas outros donativos são bem-vindos. Infelizmente, é uma situação que deve perdurar lá por algum tempo. É o que a gente ouve de lá. Tenho amigos queridos lá. Meu pai é gaúcho. Minha lua de mel foi no Rio Grande do Sul, então eu tenho assim, um carinho muito grande pela região. Sim. E o que a gente ouve de lá é que é algo para alguns anos. Mas, como eu tenho vivenciado a comunidade de Assis, eu vou brincar, a região metropolitana de Assis, né? Porque a gente abrange aqui na nossa comarca 12 cidades, né? Então, a grande Assis, né? A região metropolitana de Assis é acolhedora, ajuda, realiza atividades sociais beneficentes. Então, estão todos convidados para participar dessa grande campanha, se não conosco, Justiça do Trabalho, no meio que preferirem, mas que estejamos todos irmanados nessa grande causa que é ajudar o Rio Grande do Sul. E para encerrar, novamente reforçar que a minha visão de Justiça do Trabalho, e não é uma visão só minha, é realmente de dialogar com a sociedade. E eu recebo com muita alegria segmentos que representam os trabalhadores, segmentos que representam os empregadores. Acredito no diálogo entre os segmentos, nesse sentimento de pertencimento das pessoas que fazem parte das relações sociais, né? E, de minha parte, dizer que foi uma experiência bastante positiva, então agradeço muito o espaço e a gentileza do convite. Nós que agradecemos. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Uma boa semana. Tchau, tchau. Uma boa semana.